Opa! Sejam bem-vindos ao Budgetório. Eu sou Emanuel e estou aqui para mais um vídeo sobre decks budget, onde eu construo um deck focado por menos de R$ 150, excluindo o preço de comandantes, companheiros e terrenos básicos. No vídeo de hoje, levaremos essa noção de budget que temos aqui para outro nível, pois se você já achava que os decks do Budgetório eram baratos, segurem seus chapéus e coloquem um colete salva-vidas, pois estamos prestes a navegar por águas profundas. Emry, a Espreitadora do Lago, é um tritão mago 1/2 por 3 manas, porém ela custa 1 a menos para cada artefato que controlamos. Logo, podemos pagar apenas 1 mana azul nela com relativa facilidade. Quando ela entra no campo de batalha, também trituramos as 4 cartas do topo do nosso deck, o que é legal. Porém, certamente o que a torna uma boa comandante aqui é a sua última habilidade, que diz que, vire Emry, escolha um card de artefato em seu cemitério, você pode conjurar aquele card neste turno. A nossa amiga aqui não tá pra brincadeira, sabe? Com essa habilidade de reutilizar os nossos artefatos direto do cemitério, podemos montar motores de sacrifício e compras de cartas com alguma facilidade, e então finalizar os nossos oponentes com uma série de combos. Sim, combeiros de plantão, univos, pois trago aqui para vocês um deck ultra budget. E o motivo de eu trazer aqui um deck tão barato é uma espécie de agradecimento. Pequeno, porém com muito carinho, pelo apoio que o canal recebeu nos últimos 2 meses. Eu saí de 0 inscritos para mais de 100, com apenas 10 vídeos ao todo. E para retornar um pouco da confiança que vocês me deram, resolvi montar esse deck aqui que vai caber no orçamento de muita gente. E antes de começarmos, vale a pena mencionar que esse deck foi uma sugestão do amigo Carlos Henrique Salim, que disse que gostaria de ver um deck de Emry aqui no canal. Sim, que nem eu sempre digo no final dos vídeos, vocês podem, caso sintam-se à vontade, mandar sugestões de decks para trazer aqui para o canal. Portanto, se você quer ver o seu comentário e a sua sugestão num vídeo futuro aqui do Budgetório, de novo, eu aconselho demais que comentem aqui quais comandantes que vocês gostariam de ver. E sem mais delongas, para mergulhar fundo nesse deck, vamos dividir esse vídeo em 3 partes. Na primeira parte, vamos olhar as cartas que dão suporte e que compõem a estratégia básica da Emry. Em seguida, vamos analisar a fundo os combos que esse deck possui. E por último, vamos falar de possíveis melhorias para esse deck para aqueles jogadores que querem apimentar a sua lista de Emry. Então, vamos para a primeira parte. Para chegar ao fundo dessas águas, precisaremos de suprimentos, roupas de mergulho, oxigênio, lanternas à prova d'água e, como sempre, de pedras de mana também. Na curva 0 desse deck, o que é algo meio estranho de se dizer, temos Cálice do Fluxo Perene, que adiciona 1 mana para cada marcador que é colocado nele. E é claro, podemos pagar 2 manas para colocar no marcador quando conjuramos. Na curva 2, Ídolo Guardião, Ornitóptero do Paraíso, Lentes Prismáticas, Mir de Prata e Diamante Celeste viram para adicionar 1 mana à nossa reserva de mana. Pedra da Mente também faz isso, porém podemos sacrificá-la para comprar uma carta, o que é relevante aqui de diversas formas. Na curva 3 temos a Esfera do Comandante, que vira para gerar 1 mana azul e que podemos sacrificar para comprar uma carta. Novamente, tanto comprar a carta aqui quanto sacrificá-la vai ser muito útil, eu prometo. Na curva 4, Relógio dos Agouros serve para desvirar nossas outras pedras de mana, o que ajuda muito em alguns combos não determinísticos deste deck. E, como numa categoria à parte, Escultor de Ethereum, Inspetor da Forja e Familiar da Joira são artefatos que reduzem o custo de conjuração de nossos artefatos. Essas cartas possibilitam alguns combos nesse deck, mas no geral elas ainda são muito úteis, nem que seja para deixar mais suave o nosso plano de jogo. E aproveitando que já estamos falando de mana aqui, o deck possui 33 terrenos ao todo, 31 ilhas, uma ruína enterrada e um núcleo de Firexia. E veja bem, eu sei que para alguns jogadores, e eu incluso, esse número de terrenos inicialmente pode parecer intimidador, pois é bem reduzido, mas eu te prometo que aqui faz todo sentido. O custo médio de mana do nosso deck é em torno de 2.5, ou seja, precisamos de apenas 2 ou 3 lands para jogar a maior parte das nossas cartas. No mais, na categoria anterior eu acabei de setar 12 cartas que ajudam a acelerar o nosso mana, a maioria custando apenas 2 manas para conjurar. Logo, provavelmente ficaríamos bem num deck tão barato de conjurar com 45 fontes de mana ao todo. De fato, estatisticamente falando, a chance de termos 3 fontes de mana no turno 3 é mais de 90%.
Claro, né? Eu também espero que você compre apenas uma carta por turno. E como estamos jogando com um deck de combo baratíssimo, não temos também acesso a tutores no geral. Porém, podemos combater isso com muitos efeitos de vantagem de cartas. Assistente do Artífice, Forjador de Enigmas e Coin Nadadoras Celestes são grandes motores neste deck. Nenhuma delas realmente te dá cartas a mais na mão por si só, pois o Assistente da Vidência o resto compra e descarta, mas temos uma vantagem absurda sim na seleção do que vai para a nossa mão. E com o tempo, a recursão da Emry também nos gerará grande vantagem em cima dos artefatos que foram descartados para o cemitério. Outro motor, porém dessa vez um pouco mais lento, é o Segredo dos Mortos. Sempre que usarmos a nossa comandante para conjurar um artefato de nosso cemitério, podemos comprar uma carta, o que é um motor de compras bem show. Roubo de Realidade, Cruzeiro do Tesouro e Engenharia Reversa são cartas que podem ter seus custos reduzidos, produzindo uma grande vantagem de cartas para o tanto de mana que pagamos. Sede por Conhecimento é um clássico, recém-reimpresso em Kamigawa, e diz que, após comprarmos 3 cartas, podemos escolher entre descartar um artefato ou 2 cartas não de artefato. Novamente, nenhuma perda gigantesca com a habilidade da Emry. Agora, não seria realmente uma expedição segura debaixo d'água se não conseguíssemos destruir um empecilho ou 2 que entraram no nosso caminho. Portanto, cartas como Protocolo da Perturbação, Negar, Neutralizar, Contestação Estoica e Vontade Suprema anulam mágicas dos nossos oponentes, impedindo que eles destruam nossas peças importantes no campo de batalha. E por mais que muitos jogadores sejam contra essas anulações baratas, precisamos ser o mais eficiente possíveis com o nosso mana, caso precisemos proteger um combo enquanto o executamos. Vocês encontram o Covil do Vilão também é um anula de mágicas, porém podemos usá-lo para cavar mais ainda o topo do nosso deck. Desvio de Realidade exila uma criatura dos nossos oponentes e deixa uma criatura manifesta no lugar, o que geralmente é uma boa troca pra gente. Reesculpir também troca as coisas, exilando a criatura ou artefato alvo e criando uma ficha 4/4. Claro, a ficha que ela cria é bem maior do que a criatura manifesta pelo desvio de realidade, mas ainda é a nossa melhor opção para exilar artefatos no azul. Por último, insubstanciar volta a criatura para a mão de seu dono, ou a mágica na pilha para a mão de seu dono, agindo assim então, até mesmo com uma anulação emergencial. Para finalizar a parte 1, 2 cartas faltam, a Onda Imersora e a Cripta de Tormod. A Onda é uma das limpezas de mesa que temos aqui nesse deck que não necessariamente interagem com os combos. Ela é apenas um feitiço de custo 4 honesto, e volta a maioria das criaturas para a mão de seus donos. A Cripta, por outro lado, pode exilar o cemitério do jogador alvo sem pagar mana. Com a Emry, podemos jogá-la de novo, e de novo e de novo, mantendo os jogadores de cemitério definitivamente em xeque. E se você está gostando do vídeo até aqui, peço que deixe um gostei para gerar mais engajamento. E se inscrevam caso não sejam inscritos, e não se esqueçam de ativar o sininho para receber a notificação sempre que sair um novo vídeo. Ok, agora que nós vemos as cartas que fazem o deck rodar, vamos para o núcleo da coisa toda, explicando os combos aqui presentes que nos levarão para a vitória. Nosso deck contém 3 linhas de combo principais, e nada mais são do que algumas cartas principais que combam com combinações diferentes de cartas, normalmente intercambiáveis entre si. A primeira linha de combos envolve as cartas Traxos, Flagelo de Krug ou Golem Amassado, com as cartas Talento Eliminador ou Hélice de Retratação. O combo basicamente requer que tenhamos Traxos ou Golem no campo de batalha sem enjoo de invocação. Aí, usamos o talento, a hélice neles e criamos assim um motor de retorno de permanentes para a mão de seus donos. O que faz com que a hélice e o talento não sejam cartas mortas, pois podemos usá-las como resposta. Porém, não usaremos na maior parte do tempo essas habilidades nas permanentes de nossos oponentes, mas sim nas nossas. Cartas como Ornitóptero e Jarro de Solda, que podem ser conjuradas sem pagar mana, fecham aqui o nosso combo, pois viramos as criaturas para voltar os artefatos para a nossa mão e aí jogamos os mesmos de novo, desvirando assim o Golem ou o Traxos. Podemos fazer esse tipo de loop com artefatos de custo 0 ou com artefatos de custo 1 e um redutor de custo de artefatos, o que fará com que eles custem efetivamente 0 e qualquer quantidade de redutores que façam o custo do artefato ficar igual a 0. E se um desses artefatos lupados for o Triturador de Códices ou o Sino do Invocador de Carniçais, podemos virá-los em resposta para triturar cartas dos decks de nossos oponentes. E, como podemos fazer isso infinitamente, podemos ganhar o jogo de deck over. Porém, nem só de 1000 vive o homem. E
como estamos conjurando infinitamente essas mágicas de artefatos, cartas como Construção Eficiente, Forja de Golems, Fissura Temporal e Desejo da Mente podem facilmente nos vencer o jogo, seja criando um exército de fichas de criatura, seja voltando todas as permanentes de nossos oponentes para suas mãos, ou jogando o nosso deck inteiro. Detalhe importante, a maioria dos combos aqui que geram conjurações infinitas de mágicas ganham com essas cartas que eu acabei de mencionar, independente de se estão fazendo parte desse combo do Traxxus ou não. Uma segunda linha de combos aqui envolve as cartas Naru-Mehra, Maga Mestra, e a carta Bruxo-Leio Fantasmagórico. Primeiro, conjuramos o Bruxo-Leio dando alvo em duas coisas, como 2 terrenos, por exemplo. Com o Bruxo-Leio na pilha, então, conjuramos a Naru, que vai entrar e copiar o Bruxo-Leio original. Agora, tudo o que precisamos fazer é deixar a cópia resolver, dando um de seus alvos então na Maga Azul e o outro em qualquer outra carta. Assim, podemos repetidamente exilar e retornar a Naru e também outra permanente. Se dermos alvo numa ilha, temos mana azul infinita. Se dermos alvo num artefato que nos compra cartas quando entra, podemos comprar todo o nosso deck. E falando em artefatos que, compram cartas quando entram, Frasco do Alquimista, Frasco de Outro Lugar, Ovo Dourado, Globo da Guilda, Prisma Profético, Dardo Sonífero, Suprimentos de Reserva e Convite de Casamento fazem exatamente isso, e alguns deles podem ser conjurados do Cemitério Caembre. E vale lembrar que essa linha de combos também pode vencer o jogo usando nossas condições de vitórias por 1000. Por último, a nossa terceira linha de combo existe com o auxílio da nossa própria comandante e com as cartas Espião Mirrano ou Check and Retriever. Caso tenhamos artefatos que podem ser sacrificados de graça e rejogados também de graça, conseguimos então conjurá-los do nosso cemitério virando a Emry para podermos então desvirá-la com a habilidade do espião ou do cachorro. No primeiro momento, a cripta de Tormod deve conseguir dar conta do recado. Porém, se tivermos um redutor de custo de artefatos na mesa, as cartas Sextante Barbado, Estrela Cromática e Esfera Cromática também comam, pois possuem habilidades que adicionam mana à sua reserva, o que servirá para repetir o loop. E caso tenhamos o loop completo em jogo, temos conjurações infinitas de artefatos e artefatos sendo conjurados infinitamente do cemitério, o que permite que a carta Poleiro Algorento nos vença o jogo com criaturas evasivas. Esse aqui é provavelmente o combo menos determinístico do deck, o que significa que ele não é um combo que envolve sempre uma carta A, mas sempre uma carta B e termina um jogo imediatamente. Ele é mais gradativo e envolve vários passos. Portanto, cartas como Magibomba de Éter, Garras Esmiuçadoras e Amuleto do Viajante ajudam bastante, pois podemos sacrificá-las e jogá-las de volta. Resultado Paradoxal e Reconstruir também são cartas boas aqui, pois voltam os nossos artefatos que compram cartas para as nossas mãos, nos dando mais chances de executar os combos. Arrastador de Sucata também é um arraso, pois podemos sacrificar artefatos de custo 2 ou 3, por exemplo, para voltar artefatos que custem menos para a nossa mão, o que frequentemente nos deixa cavar mais um pouco o topo do nosso deck. Chave de Prata Lunar é uma incomumzinha bem estranha, porém útil, lançada em Caçada à meia-noite. Usamos ela aqui pois todos os artefatos que sacrificam para gerar mana podem ser buscados do deck com ela para a nossa mão, pois, naturalmente, eles possuem habilidades de mana. Agora ok, vimos o deck, seus combos e logo vem a tão aguardada pergunta: quanto que custa essa brincadeira? Bom, no dia da edição desse vídeo você encontra essa lista pelo preço que está aí na tela, no site da Liga Magic, e lembrando que esse valor está sujeito a mudar com o tempo, e também lembrando que você pode encontrar essa lista na descrição do vídeo, seja no site da Liga ou no site Moxfield. Porém, com um deck custando tão pouco dinheiro assim, eu acho que é apenas justo mencionar algumas cartas que jogadores de Emry com mais dinheiro para gastar poderiam gostar de incluir em suas listas. Não se preocupem, eu não vou sugerir cartas de R$200 em campo de adivinhação do Sensei, mas sim algumas cartas com um preço razoável, que podem integrar esse deck futuramente. Claro, para adicionar cartas, temos que tirar também, então eu já vou mencionar isso. Sai, Topterista Mestre e Mirrodin Sitiada são duas cartas que criam bastante fichas de artefatos, o que é ótimo para outras cartas como o Relógio dos Agouros, ou para proteger agentes de ataques inimigos. Colocar essas duas aqui, eu tiraria o Poleiro Algorento e a Construção Eficiente. Assim temos quase um upgrade direto. Como se trata de um deck de combo, tutores para as nossas peças são sempre uma boa pedida. Remodelar, Zumbido da Invenção,
ou fabricar ajudam a encontrar aquelas cartas de custo zero que combam muito bem no nosso deck. E para incluir essas três, eu tiraria o Desejo da Mente, o Cruzeiro do Tesouro e o Assistente de Artesão, que ficam para trás quando comparadas à eficiência de achar os nossos combos direto do deck. E caso você tenha reparado, a gente não tem nem Sorring nem Sinete Arcano aqui. Logo, para adicioná-los, eu cortaria 2 pedras de mana que são piores. É uma ideia muito boa no geral. E caso você tenha um pouco mais de dinheiro para gastar, Cetro Exócrono e Reversão Dramática são mais uma linha inteira de combos que cabem aqui nesse deck. E que sinergizam muito bem com a Emry, pois podemos fazer mana infinita e desvirá-la. Para incluir esses dois aqui, eu tiraria o Check and Retriever, que é a nossa pior peça de combo, e o Poço das Bruxarias, que é o nosso pior artefato para combo. E por fim, eu acho que todo combo nesse deck, exceto os que envolvem a Naromerra, ficam melhores com redutores de custo na mesa. Portanto, qualquer um desses que estão aparecendo na tela vão deixar o deck bem melhor. Eu não vou falar exatamente qual carta que eu tiraria para eles, que eu acho que vai muito de gosto pessoal, mas fica a recomendação. E é claro, antes de finalizar, um pequeno adendo. Eu já joguei antes de Emry, e saiba que numa versão como essa, é uma péssima ideia simplesmente o combar sem ter mana sobrando. Alguns combos aqui podem falhar no meio da sua execução, pois podemos comprar muitas cartas e não ter como jogá-las. Meu conselho final então é, sempre tente combar com 2 ou 3 manas disponíveis. Assim você pode, por exemplo, jogar mais pedras de mana, ou mudar de combo no meio da execução do mesmo. Ou até mesmo descer um relógio dos Agoros desvirando seus artefatos para gerar mais mana. E bom, por hoje é isso. Caso tenham gostado dessa experiência, deixe um gostei e compartilhe. Caso você ache que faltou alguma carta budget que você usaria, comente abaixo. Vamos usar esse espaço para discussão civilizada entre jogadores e lembre-se que eu costumo responder os comentários dos meus vídeos. E caso você tenha alguma dúvida ou sugestão para vídeo, que nem eu disse antes, sinta-se à vontade para comentar abaixo também. Afinal de contas, essa aqui é a prova de que funciona. Você pode claramente ser o próximo a aparecer aqui. Obrigado pela sua atenção e até lá, esse foi o Deck Tech da Emry, Espreitadora do Lago. Eu sou Emanuel, tá frio com borra, cara, mas esse é o Budgetório. Até mais!